180 graus. Você já sabe que este é o 180 graus, esta é a virada da sua vida, e você já sabe também que eu sou o André, mas você também já sabe que a Suzy tem uma voz muito bonita, não é verdade? Aliás, a minha esposa, ela estava ouvindo o 180 graus e ela disse a seguinte frase, ela falou: essa moça tem uma voz tão doce. Então, olha, Suzy, meus parabéns, você tá se dando muito bem no rádio. Acho que é algo que foi feito mesmo pra você aí, por causa da sua voz, Suzy. Parabéns. Olha, eu não sei não, eu tô aqui vermelha, não sei o que eu faço. Foi minha esposa que falou, obrigada, hein? né? Eu agradeço, mas eu acho que quem conhece muito, que eu acho que tem que continuar fazendo rádio mesmo, passando conhecimento pras pessoas, é o Saião. O Saião que realmente tem tanta coisa pra passar pra gente. Não é, Saião? Olha, eu cheguei agora, não tô sabendo de nada como aqui, assim? né? Vamos ver. Nós estamos vendo aqui quem é que tem mais dom, mais capacidade. Aí é o André falando da voz da Suzy. Quem realmente tem dom aqui, tem capacidade para fazer as coisas é o André. Porque o André é que conhece mais sobre rádio, TV, tem experiência aí, ele que é mais assim da área. Então, André, você tá de parabéns pelo seu trabalho aí, até quando você fala, né? A gente vê que o desempenho, mas o importante aí nessa vocês história... me deixaram vermelho. Né? Fica não. Eu já sou meio vermelho, então nem deu para deixar muito, né? Então, sabe, o que é bom nessa história é que a gente vai ver como Deus de fato abençoa a todas as pessoas, abençoa aqueles que são os seus filhos, e a cada um deles dá dons espirituais, dessa capacidade de fazer coisas muito bonitas e boas, e sobre isso a Bíblia nos ensina. Você que começou essa caminhada agora aí com Cristo vai ver o que significa isso, porque tem a ver com a sua vida espiritual. Acompanhe com atenção hoje aqui no 180 graus. Tome a direção certa e transforme a sua vida. Faça uma virada de 180 graus. Hoje você vai saber o que são dons espirituais. Aqui no 180 graus a gente está falando de dom. Pelo que eu sei, gente, dom é presente, não é? Presente. É um presente de Deus. Olha. Mas sabe que interessante, assim, eu tava vendo, por que será que alguns têm muitos presentes, são muito presenteados, e alguns são pouco presenteados? Às vezes eu pensava nisso, de repente... Aquela história, né? Passou na fila da simpatia. Será que Deus tem presentes maiores para alguns, outros menores? Aí até teve uma época que eu pensei isso de mim. Eu falei, puxa, por que eu só ganhei isso? O que você acha, Saião? Olha, Suzy, é verdade, a Bíblia fala sobre dons, e dom é isso mesmo, você tem razão, a gente deve entender o dom como um presente, né? Uma coisa que é dada por Deus, né? E todo mundo tem dom, né? E a gente não precisa pensar, né? Porque às vezes a gente fica pensando, puxa, olha fulano de tal, parece que ele tem tantos talentos, né? E olha para o outro e fala, veja como ele tem talento para chuchu, para fazer, né? Talento demais para fazer a coisa muito simples, mas não é bem assim, né? É verdade que algumas pessoas recebem, às vezes, certas capacidades, certos presentes, o que envolve mais responsabilidade também. Mas no final das contas, quando a Bíblia fala sobre esses dons que são chamados de dons espirituais, a gente vai ver que todos eles são importantes, porque tem coisa assim, né? Eu gosto de uma comparação interessante que uma vez vi alguém falar, dizendo o seguinte, olha, uma coisa que aparece não significa que ela é mais importante, quer dizer apenas que ela é mais proeminente. Por exemplo, o meu pulmão e o meu coração não aparecem, mas eles são vitais e são muito importantes. O meu nariz é proeminente, tem pessoas que têm nariz assim muito proeminente, mas o fato de ser proeminente não significa relevância e importância. É verdade. Então, nesse sentido, os dons que Deus dá, Ele dá a cada um conforme a própria pessoa. Aquela história, né, que Deus dá o frio conforme o cobertor, sim. Deus sabe o que faz, né? E então a gente sabe que isso
está dentro da direção do Espírito de Deus, e aquilo que parece menos importante não deixa de ser importante, porque não é proeminente. Deus dá dons a todas as pessoas. O que você acha, André? Eu concordo com você, Saião, mas eu tenho umas dúvidas a respeito desse negócio de dons. Vamos lá, então. E eu já até procurei pesquisar bastante, porque eu vejo, por exemplo, o Jimmy, que eu conheço, toca uma guitarra assim divina, como é Jimmy, mesmo? né? É algo muito legal. Esse daí já tem lugar garantido lá na Banda do Céu. Esse tá bem. E aí o pessoal fala, puxa, como ele tem um dom de Deus para poder tocar guitarra, né? O Espírito Santo parece que derramou isso nele para ele poder tocar muito bem. Mas eu conheci o Jimmy antes dele ter o encontro, passar pela virada de 180 graus, e ele já tocava muito bem. Mas assim, quase nem parece que mudou tanto, pra falar a verdade, né? Ele fazia uns solos, então parece que muita coisa ele já trouxe, Saião. Como é que é? Foi o Espírito que deu ou foi ele quem desenvolveu? Vamos lá, André, vamos lá. Eu não sei nem se eu deveria responder sobre isso, né? A Suzy, que tem uma voz melhor aí, como você falou, talvez ela deveria falar. Daqui a pouco ela não fala mais. Você sabe que quando eu comecei a cantar na igreja, né? Eu ouvi alguém falando assim, quem canta os outros espanta. Pra você ter uma ideia como a coisa é complicada pro meu lado, né? Mas o que a gente vai descobrir? O Deus que nos deu a nova vida em Cristo é o Deus que fez a gente, ele é o Deus que nos criou. Então assim, em Cristo Jesus, quando a gente tem esse encontro, a gente passou pela nova criação. Mas quem passou pela nova criação, passou pela primeira criação, né? Foi feito por Deus. Então olha que coisa legal, esse negócio desse presente, desse dom espiritual, na verdade ele está ligado com a nossa capacidade, com o nosso talento. Que legal, né? Então veja um apóstolo Paulo, por exemplo, ele já era um mestre. Ele já ensinava, ele já era um conhecedor. Quando ele recebeu Cristo, teve aquele encontro que a gente falou sobre ele, o Espírito assim direcionou, né? Mudou a direção daquele dom, daquela capacidade para servir a Deus adequadamente. Então o dom espiritual é um talento que a gente tem de Deus que nos criou, né? E é dirigido pelo Espírito de Deus para abençoar outras pessoas. Muda assim a direção, né? Porque a gente, quando não conhece a Deus, usa só pra gente, de modo egoísta e diferente. Agora a coisa vai na outra direção. É muito bonito ver o trabalho de Deus em ação. É legal porque o dom também é personalizado, né? Tem toda a razão, Suzy. Dom personalizado pelo trabalho de Deus na nossa vida. 180 graus, a virada da sua vida. Bom, gente, a gente tá falando aí de dom. Eu lembrei aqui da Gabriela. Nossa, gente, ela dava uma aula para as crianças. Sério? E o mais legal é que quando ela dava aula, ela se sentia tão feliz, tão feliz. E ela, assim, contagiava todos, assim, com a alegria dela, Imagino. sabe? E é interessante, eu fiquei pensando, nossa, o dom é muito importante para a pessoa, né? Para ela se realizar, para ela realmente se sentir satisfeita, feliz, não é, Saião? Suzy, é sim. Uma das funções desses presentes, desses dons que Deus nos concede, tem a ver com isso mesmo, com uma satisfação, uma realização. Nada melhor do que ver alguém fazendo aquilo que gosta. Mas o lance é mais profundo que isso. O dom tem 3 direções. Primeiro, em primeiro lugar, ele é dedicado a Deus. Ele é servir a Deus. É uma maneira de dizer obrigado para Deus. E em segundo lugar, ele serve para abençoar as pessoas. Então, mais feliz do que a Gabriela estão as crianças que ouvem a aula dela. É muito legal ver como funciona, né? E finalmente, isso também abençoa o coração da pessoa. Então, é muito bom ver que a finalidade do dom é fazer a vida dos outros muito abençoada.
É ou não é, André? O que você acha? É verdade, mas sabe algo que eu acho muito interessante? É porque o dom, às vezes o pessoal acha que ele vem prontinho, de graça pra pessoa, e aí é só começar a falar com as crianças, é só começar a tocar, é só começar a cantar e tal. Boa vontade é o que vale, né? Pois é, e aí aquela coisa vem pronta, né? O pacote já chega e é só você se abrir. Só que eu já percebi, e por experiência pessoal, que teve muita coisa que as pessoas falam pra mim, isso é dom de Deus, mas eu tive que desenvolver. Eu tive que exercitar e praticar aquilo lá, né? Deus dá pra gente, mas é como se ele dá uma sementinha e você tem que plantar, você tem que regar aquela semente, fazer crescer, cuidar, né? Mas tem um ponto aí também que a gente precisa descobrir, né? Não tem coisa que a gente nem sabe que tem. É verdade. Parece que tá meio escondida, né? É isso aí, a gente vai abordar isso no 180 graus ainda. Que legal. E assim, essa coisa, mesmo essas coisas escondidas ou as que estão aparecendo, a gente precisa exercitar, a gente precisa praticar para que elas abençoem as pessoas, né, Sayão? Tem toda a razão, André. Como dizia o grande sábio Albert Einstein, né? O gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Então, o dom tem que ser desenvolvido. E o que acontece? A gente precisa crescer. 1 Coríntios capítulo 12, Romanos 12, vão falar sobre isso, como é que nós precisamos crescer e desenvolver esse dom que precisa ser descoberto e trabalhado, e é responsabilidade de todo cristão. E o mais bonito nisso tudo, sabe o que acontece, Suzy e André? É que Deus trabalha com essa diversidade de pessoas. Cada pessoa, né, como disse a Suzy, personalizado, diferente, com sua capacidade, com seu dom, com a sua maneira de abençoar, e essa riqueza aí de pessoas desenvolvendo esse dom é que faz, né, da igreja, das pessoas que servem a Deus, um ambiente abençoado, quando cada pessoa pode fazer diferença com o seu dom na vida dos outros. Isso é muito especial, por isso procure o seu dom, descubra a sua caminhada para que você seja aquela bênção na sua jornada. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Romanos capítulo 12, versículo 6, parte A. Eu sou o André, estamos finalizando mais um 180 graus. Tá muito gostoso caminhar e gostoso descobrir que Deus deu presentes pra gente poder desenvolver, ser feliz e ainda abençoar outras pessoas, fazer com que elas também se desenvolvam, cresçam e permaneçam na fé. É isso aí, aqui é a Suzy Lee se despedindo nos 180 graus. Lembre-se, a gente tem um tripé com o dom, o presente que Deus deu a você. Você serve a Deus, glorifica a Deus, você realmente se realiza, se satisfaz e também abençoa muita gente. Este foi o 180 graus e aqui quem dá as despedidas é Luiz Saião. Como você viu, como cristão, o importante é ser aquela bênção real. Para que isso aconteça, procure hoje mesmo qual é o seu dom espiritual. "180 graus, a virada da sua vida" é uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Saião. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.